Pessoal, vamos lá para mais uma aula de matemática. Adivinha quem vai ser o professor? Adivinha? Vamos lá, professor Wagner Arnoldo, tá? Ó, ajuda aí o pessoal aí que tem dificuldade de matemática, porque eu tenho uma forma muito simples de ensinar muito conteúdo da matemática, tá bom? Então olha só, canal do YouTube Prof. Wagner Arnoldo. Passe para os seus colegas aí, principalmente quem está aí iniciando a vida profissional, que vai fazer concurso aí o ano que vem e tal, certo? Vestibular. Isso aí vai ajudar bastante. A aula de hoje, professor, vai ser o quê? Ô, professor, não tem nada escrito aí, professor? É uma página em branco? Opa! Mas você sabe que uma página em branco pode nos ensinar muito, né? Mas ela tá aí por uma pergunta minha. Você sabe fazer risco na vertical? Ô, professor, claro que eu sei. Então vamos lá, vamos ver se você sabe mesmo, ó. Risco na vertical. Risco na vertical. Risco, risco e risco. Se você sabe fazer isso daqui, você vai matar hoje a aula, tá? Porque você vai ver que vai ser facinho aprender a identificar um gráfico quando ele representa uma função ou quando ele representa uma relação. Você em algum momento vai ter que fazer esse diagnóstico no gráfico, tá? Você vai observar o gráfico e vão perguntar para você, esse gráfico aí, ele representa uma função ou ele representa uma relação? E você pode matar essa questão só com esses risquinhos na vertical. Vamos ver como que é isso? Então vamos lá. Então a aula de hoje é como identificar uma função ou uma relação num gráfico, tá? Então eu quero que você grave bem o que a frase que eu vou falar para você. Toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Grava bem isso daí, que você vai entender daqui para frente o que vai acontecer aí, tá? Então vamos lá? Aonde que eu vou identificar, professor, uma função ou uma relação? No sistema de coordenadas cartesiana. O que é isso, professor? Ué, você sabe, cara, é o gráfico, tudo bem? Nos gráficos que nós vamos identificar o que é uma relação e o que é uma função, ou vice-versa, tudo bem? Então vamos lá? Vamos iniciar a aula então? O que eu tenho que fazer mesmo? Risquinho na vertical. Vejamos aqui o primeiro exemplo. Olha só o gráfico lindo que vai aparecer para você aí no futuro aí, ó, numa questão aí. Numa prova aí com qualquer professor, num vestibular, no Enem, num concurso. Este gráfico aí representa uma função ou ele representa uma relação? Esta vai ser a pergunta, tá, pessoal? E o que você vai fazer para responder? Presta bem atenção no gráfico, não tem número, não tem nada. Ele só tem o eixo Y, o eixo X, o ponto de origem dele aqui, né? Ponto de origem. E uma linha. Esse é o gráfico que vai aparecer para você. E a pergunta vai ser qual mesmo? Esse gráfico representa uma função ou ele representa uma relação? Olha só o que você vai fazer. Presta atenção. Você vai fazer um risquinho aqui, um risquinho aqui, um risquinho aqui, um risquinho aqui. Tudo bem? Você viu que difícil? Nossa, matemática é muito difícil. Então olha só. Agora você vai prestar atenção nesses risquinhos na vertical que você fez. Quantas vezes ele teve uma intersecção com a linha do gráfico? Vamos ver? Intersecção é quando cruza, tá, pessoal? Ó, cruzou só uma vez aqui, cruzou só uma vez aqui, cruzou só uma vez aqui e cruzou só uma vez aqui. Nenhuma vez ele cruzou duas vezes, só uma vez. Então eu posso garantir que esse gráfico representa uma função, tá, pessoal? Então quando aqui, ó, os números que tem aqui no eixo X tiver uma única ligação no eixo Y, no valor do eixo Y, então é uma função. Vamos ver o segundo exemplo que eu deixei aqui? Olha só que legal. Esse gráfico aqui tem uma linha diferente, né? O que eu tenho que fazer, professor? Ué, você vai ter que olhar esse gráfico e dizer, é uma função ou é uma relação? Qual é a técnica nossa? Tracinho na vertical, tá bom? Você risca aí o gráfico e agora você vai dizer, vamos analisar. Primeiro risco que você fez. Houve um ponto de intersecção com a linha do gráfico. Quantas vezes? Uma vez só. Ô professor, então é uma função. Calma aí, nós temos que analisar toda a linha que está no gráfico, tá?
Na segunda linha, na vertical que eu fiz, cruzou uma, duas, três. Quer dizer, cruzou mais do que uma vez. Então, eu posso garantir, esse gráfico aí, ele representa uma relação e não representa uma função, só porque houve mais de um ponto de intersecção aí na linha do gráfico. Tudo bem? Agora que a gente já aprendeu isso daí, vamos fazer uns 3 exercícios aí para a gente tirar dúvida aí. Olha só que gráfico legal aí, né? Existe uma linha no gráfico e a pergunta vem assim: esse gráfico representa uma função ou uma relação? E você vai ter que colocar o xizinho ali, certo, né? Na questão certa. Porque se você errar uma questão dessa aí no futuro aí, ó, por causa de uma coisa tão simples, que é fazer risquinho na vertical, aí é de deixar você atordoado, né, cara? Você vai ficar nervoso com você mesmo. Então não fique. Matemática é muito simples, tem alguns macetinhos que a gente pode tirar de letra uma questão. E essa é uma das questões que é só fazer risco na vertical. Vamos lá? Fiz um risquinho aqui, fiz outro risquinho aqui, outro aqui, outro aqui. Pronto. Ô professor, quantos risquinhos eu faço? Ué, quantos for necessário para você identificar, tá? Olha só. Intersecção, uma vez só, uma vez só, uma vez só e uma vez só. Então, quando você analisa o gráfico e vê que os seus risquinhos tiveram uma única intersecção com a linha do gráfico, sem dúvida, pessoal, é uma função. E você acertou a questão. Quanto tempo que você demoraria para responder uma questão dessa? 3 minutos? Claro que não. Você ia responder num tempo muito curtinho, tá? Vamos ver o outro gráfico? Olha só que gráfico legal, tá? Você já deve ter visto aí um gráfico parecido com isso daí. Vamos ver? O que eu tenho para responder? A pergunta sempre vai ser essa. Esse gráfico representa uma função ou uma relação? E você não vai fazer conta, não vai fazer nada, não vai ficar desesperado, só vai fazer risquinho na vertical, tá bom? Vamos lá. Eu fiz só 3 risquinhos, porque não precisa de mais. Já deu para ver que esse risco na vertical teve um ponto de intersecção, 2 pontos de intersecção. Só essa primeira aí já matou a questão, que ela é uma relação, ela não é uma função, porque teve 2 pontos de intersecção na linha do gráfico. Tudo bem, pessoal? Você viu que facinho? Agora eu coloquei uma última aqui para você. Vou dar um tempo, hein? Vou dar um tempo. Vamos lá, tá? Olha só, observe o gráfico e diga para mim, sem medo de errar, é uma função ou é uma relação? Pronto? Não precisa mais do que isso. Por quê, professor? Ué, ó. Fiz os tracinhos. Um único ponto de intersecção, sem dúvida nenhuma, resposta correta, função, tá? Você viu que legal? Facinho, né? Pessoal, olha só, ajudem os amigos de vocês aí, ó, aprendam bem aí nas minhas aulas e depois passa aí, ó, o meu canal no YouTube, tá? prof.wagnerarnoldo. Vou estar sempre postando aulas assim interessantes, onde que você vai ter condição de acertar uma questão a mais. Uma questão a mais na nossa vida, na hora de uma prova, é muito importante. Vai colocar a gente numa posição em vantagem em relação a muitas outras pessoas, tá, pessoal? Então eu preciso fazer o meu melhor e não poder errar questão de bobeira, tá? Em qualquer prova, tanto na escola, quanto no Enem, quanto no vestibular e quanto num concurso, tá? Quando eu for um dia procurar um emprego aí, tá? Me candidatar a uma vaga. Tudo bem, pessoal? Boa sorte para vocês, sucesso!